sozinha não. Nunca estou só, né? Graças a Deus. Mas hoje eu trouxe minha irmã Adriana para estar auxiliando nessa aula. Seja bem-vinda. Obrigada. Glória a Deus. Então nós vamos estar começando fazendo uma oração. Você gostaria de orar, por favor? Amém. Senhor, obrigada por essa tarde. Obrigada porque eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Que o Senhor possa abençoar essa aula, direcionar tudo, Pai, que vai ser falado. Que o Teu Espírito Santo possa direcionar a minha irmã, que vai estar dando, Pai, essa lição. Que tudo flua bem, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo agora. Que a palavra seja clara para todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Benção demais. Então hoje nós estamos na aula 7 e o tema é o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. E o versículo-chave é: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. É isso aí. O poder de Jesus é esse, de desfazer as obras do diabo, porque o nome de Jesus é um nome que foi colocado acima de todo nome. E Jesus nos deu autoridade também sobre os demônios no nome dele. E isso graças a Deus mesmo por Jesus Cristo, né? O objetivo dessa lição: refletir sobre a natureza e características dos demônios no Novo Testamento. Refletir sobre a natureza. E é perigoso, pessoal, a gente querer investigar uma pessoa que esteja endemoniada, uma pessoa que esteja possessa por algum espírito maligno. Vamos evitar, em caso de expulsar algum demônio, de ficar fazendo entrevista com o demônio para conhecer de onde que ele veio, para onde que ele vai. Cuidado com isso. Manda sair em nome de Jesus, deixar aquela pessoa liberta. Porque o principal objetivo de Jesus, nesse processo de libertação das pessoas que estavam possessas de espírito maligno, era libertar aquela pessoa, trazendo a ela ali uma vida saudável, sem expor a pessoa, sem humilhar a pessoa e também sem ficar conversando com o demônio. Sai, pronto, vai embora. E também demonstrar a lógica de manifestação dos milagres gerados por Deus. Agora nós vamos estar lendo juntos aqui. Se vocês quiserem acompanhar, a Adriana vai estar lendo para a gente. Marcos 5, do 1 ao 9. Pode ler? Pode sim. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Isso aí, muito obrigada. Marcos 5, do 1 ao 9. E também citado nos outros evangelhos também. A história do homem gadareno, o homem de... A sua fala como? Gerazenos. O meu fala da província dos Gadarenos. Este homem, ele estava sendo escravizado por um espírito maligno. E esse espírito maligno atormentava ele de tal forma que ele andava sem roupas, morava no cemitério e ainda se mutilava com pedras. Estava até comentando com minha irmã que como que não há nada
debaixo do sol. Em Provérbios, Salomão fala sobre isso, que não há nada de novo, não há novidade nenhuma. Às vezes os adolescentes pensam, né, que está fazendo a novidade do momento, de cortar o braço, de se mutilar. Isso não é novo não, gente. Isso aí é uma coisa antiga. Mas tem uma coisa também que é poderosa e que não mudou. O poder de Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. E esse mesmo Jesus que libertou esse gadareno de ficar se mutilando com pedras, pode também te libertar, jovem, adolescente, criança, de se mutilar com estilete, se mutilar com faca, com lâmina de barbear, qualquer outra coisa, qualquer pérfuro cortante. O Senhor pode te libertar dessa prática, porque Jesus veio com esse objetivo a essa terra também, de estar desfazendo as obras do mal, que é o versículo que nós lemos em 1 João 3,8. Enquanto isso, o objetivo de Satanás e do seu reino das trevas é roubar, matar e destruir, de eliminar os filhos de Deus aqui nessa terra, de arruinar com seus planos e propósitos de Deus nas suas vidas e de usurpar as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, para nos dar vida e vida abundante. E essa vida abundante é uma vida plena, uma vida completa, uma vida que envolve a sua vida material, a sua vida física, o seu mundo natural, o seu mundo espiritual. Porque por mais que você não acredite que existe um mundo espiritual, existe e influencia poderosamente a sua vida física. Vamos agora, a gente só teve uma básica introdução, agora nós vamos para o primeiro tópico. A atuação dos demônios no Novo Testamento. Tem várias evidências bíblicas dessa ação dos demônios. E essa realidade do mundo espiritual e do mundo físico. E é importante a gente entender isso. Às vezes a pessoa do mundo tal não tem o conhecimento da Bíblia, não tem o conhecimento de Jesus e também não crê na sua existência, alguma coisa assim. Aí as pessoas definem esse lado espiritual como: nossa, que presença boa, que presença agradável, né? Nossa, sua presença trouxe uma luz para o ambiente, trouxe uma paz. Mas por quê? Porque tem um lado espiritual envolvido na sua vida física. Algumas pessoas têm mais sensibilidade ao mundo espiritual, através de visões, através de sonhos. Deus mostra o mundo espiritual para essas pessoas de forma mais clara. Mas outras não conseguem visualizar o mundo espiritual. Quando eu converti, eu tinha uma visão mais ampla do mundo espiritual. Tanto que eu fiquei com muito medo, porque eu não era convertida com 13 anos e eu via muitas coisas acontecendo no mundo espiritual que eu ficava assim, Uma das coisas que eu vi através de sonhos, eu estava descendo para ir para a célula de adolescentes e com 13 anos de idade, e aí eu passando em frente a algumas pessoas, aí o Senhor falou comigo assim: eu vou te mostrar, Andréia, como que o diabo fica quando vê você fazendo isso. E aí eu falei assim: tá, tudo bem. Aí quando eu passei em frente a algumas pessoas que estavam na rua, aí o diabo manifestou a sua raiva, a sua ira através daquelas pessoas, que elas agarraram meu couro cabeludo assim, foi puxando e gritando de tanta raiva que estava de ver eu indo buscar o Senhor através da célula de adolescentes. Porque eu converti aos 13 anos de idade e tal, foi aquele processo, depois vim a batizar. E através da célula de adolescentes eu também aprendi muitas coisas, tive muitas mudanças em minha vida. Então o diabo conseguiu o seu reino, né, seu império das trevas ficou furioso. E outras visões mais, algumas coisas que eu fiquei muito assustada, eu falei: meu pai, estou assustada. Hoje eu ainda tenho sim alguns sonhos, algumas visões sobre esse mundo espiritual, mas algumas coisas Deus me poupou, porque eu mesmo pedi, porque eu falei assim: eu estou ficando bem assustada, na verdade. Mas glória a Deus.
Mas a palavra do Senhor fala para a gente buscar com zelo os melhores dons, né? Então eu acredito que se for necessário uma revelação, um esclarecimento, né, do mundo espiritual, eu posso clamar por isso, vocês também podem clamar por isso. Outro texto que nós vamos estar lendo é Lucas 4,19. Pode ler? Sim. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4,19? Sim. Uma das coisas que Jesus veio foi cumprir uma coisa que estava escrito lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor, para levar liberdade aos cativos, para poder tirar as prisões mesmo que eles estavam oprimidos ali. E é isso que Jesus veio fazer. Maravilhoso. Jesus veio cumprir aquilo que já estava escrito há tanto tempo atrás, profetizado pelo profeta Isaías. Atos 10:38. E o mais interessante de tudo é que essa mesma autoridade que Deus deu para Jesus, para estar expulsando os demônios, para estar expelindo os espíritos malignos das pessoas que estavam sendo escravizadas, oprimidas, Ele passou essa autoridade para os seus discípulos, para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que creem em Jesus. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Deus era com Jesus, e deu ele essa autoridade, ungiu ele. Eu não sei se foi semana passada que nós falamos sobre a unção, né? Não foi semana passada não. Foi na aula que falou sobre a unção que Jesus recebeu para estar exercendo o seu ministério. E a unção, por exemplo, era lhe dada ao sacerdote, que pegava o óleo e ungia a pessoa, ao rei, ao profeta. E Jesus exerceu tudo isso. Rei dos reis, o profeta, o sumo sacerdote. Então Jesus ele foi ungido por Deus para quê? Poder desfazer as obras de Satanás. E passou para os seus discípulos, Mateus 18 fala sobre isso. Passou para os seus discípulos, passou para os seus discípulos essa autoridade de estar expulsando os demônios no nome de Jesus. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. 8? É o 8? É o 8, tá bom. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graças dai. Ali quando Jesus estava direcionando os discípulos nas suas missões, Jesus falou, não leva ouro, nem prata e tal, e vocês vão expulsar demônios, curar leprosos, e de graça vocês estão recebendo, e de graça também vocês vão dar. Eu estou falando toda hora aqui, expulsar os demônios no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que tem poder, não é no nosso nome. E nós também não devemos nos gabar, nos exaltar, porque nós estamos expulsando os demônios. Nossa, não acredito que eu expulsei um demônio de uma pessoa que estava escravizada. Meu Deus, você tem que ver. Os discípulos, até aconteceu isso com eles. Eles chegaram para Jesus todos alegres, né? Depois que eles receberam essa missão, foram, pregaram, expulsaram demônios, curaram enfermos. Jesus, o Senhor tinha que ver. Até os demônios, os espíritos malignos obedeciam e saíam. Aí Jesus falou com ele, abaixa a bola. Não fiquem alegres porque os espíritos malignos lhes obedecem, mas fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque eu vi Satanás como relâmpago caindo do céu.
Então abaixa a bola aí, fica tranquilo. É no nome de Jesus que tem poder expulsar o demônio. Não é no nosso nome. E nossa maior alegria é ter a salvação, ter nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos apenas um canal de Jesus. Característica dos demônios do Novo Testamento. Vamos estar lendo juntos 2 Pedro 2:4. Essa lição tem bastante versículos, por isso que eu chamei alguém para me ajudar. E graças a Deus minha irmã veio, Adriana. Pode ler, por favor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então os demônios nada menos são do que os anjos que se rebelaram e caíram e se transformaram em demônios atuando ali no mundo das trevas. E eles são conhecedores do poder de Deus. Em Tiago 2,19, nós não vamos estar lendo porque tem muitos versículos mesmo, mas depois se vocês quiserem ler, fala que até os demônios creem e estremecem, porque eles estiveram com Deus ali, perto de Deus, vivendo com Deus. E eles sabem do poder de Deus, eles reconhecem o poder de Deus. Eles sabem que Deus tem todo o poder sobre eles. Se Deus falar quando eles estão destruídos agora, eles estão destruídos agora. Mas isso tem um tempo certo também, né? Para o cumprimento da profecia, da palavra do Senhor. Mas eles creem em Deus e estremecem. As forças da maldade podem operar de modo isolado ou em conjunto. Pode ser que um espírito maligno esteja perturbando uma pessoa, ou seja, uma legião, como foi o caso do Gadareno. No caso de Maria Madalena, tinha 7 espíritos imundos perturbando aquela mulher. Agora nós vamos falar também sobre a superioridade do reino de Deus sobre os príncipes das trevas. Salmos 8:5 e Hebreus 2:7 vai estar falando que Deus fez os homens um pouco inferior aos anjos. Vamos estar lendo? Vamos escolher só um, pode ser Salmos 8:5. Se você quiser ler em casa, Hebreus 2:7. Vai estar falando basicamente a mesma coisa, o mesmo assunto. Aí nós vamos ler um só. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso. A minha versão falou só um pouquinho diferente, a dele também. Eu vou ler Hebreus, que já que deu os salmos. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória o honra, o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui está se referindo ao homem, e Salmos também está se referindo ao homem mortal, que somos nós. Entre os anjos e demônios, que são seres espirituais, o ser humano tem pouco poder. Mas no nome de Jesus, que nos deu autoridade, nós temos poder. Então, por isso que eu falei e volto a falar. Nós não temos autoridade de expulsar demônio no nosso nome. Quem é nós? Nós vamos ser envergonhados, podemos ser machucados. Então, não faça isso. Nós temos poder para expulsar o demônio, é no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus foi colocado por Deus acima de todo nome. Amém? Amém. Lucas 11:15. Assim como entre os anjos tem hierarquia, entre os demônios também tem hierarquia. Eu acho que isso não precisa ler, só para citar mesmo. Está falando sobre os chefes dos demônios, Beelzebul. A diferença fundamental entre o reino de Deus e o império do mal é que enquanto ele se organiza apenas para destruir a humanidade, o reino do Pai veio para trazer o bem e a felicidade ao mundo. Uma coisa positiva que tem no reino do mal, no reino de Satanás, é que eles são unidos e organizados.
e unidos para quê? Para destruir a humanidade. Enquanto isso, o reino de Deus é para salvar e libertar a humanidade. Por isso que nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos vencer nossas limitações, nossas diferenças e nos unir, nos organizar. Por quê? Para que o reino do Senhor prevaleça. Jesus falou em João 10, 20 e 21, isso nós vamos estar lendo, que é importante. Algo importantíssimo para nós. Nós precisamos ser um para vencer o reino de Satanás. Do 5 ao 21? Não, João 10, o 20 e o 21. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Já leu o 21 também? Aham. Obrigada. Então aqui está falando sobre a autoridade de Jesus, mas que estava questionando no nome de quem que Jesus fazia isso. Mas não era esse versículo que eu queria citar, não. Eu queria citar, então, no João 17. Deixa eu ver. Ah, tá. É 17 e 21, desculpa. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, foi contraditório, mas uma coisa para a gente estar aprendendo como igreja do Senhor com o reino das trevas é ser unido e organizado. Porque é uma coisa que Jesus orou ao Pai por nós, que nós fôssemos um, para que o mundo cresce que o Pai o enviou Cristo Jesus. Eu sei que às vezes nós temos várias barreiras, várias diferenças, várias limitações, várias formas de pensar diferentes, mas nós precisamos nos organizar e sermos um. Cremos num só propósito, num só Salvador, que é Jesus Cristo, que veio para poder libertar este mundo. O mundo que eu falo não é o mundo, porque Deus não ama o mundo que eu falo, as ações do mundo, o pecado, o erro, mas Deus ama a humanidade. O mundo que eu falo é a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade do seu pecado, da sua iniquidade e também dessa escravidão, desse opressor que é Satanás. Então nós precisamos ser um. É difícil, muito difícil, mas nós precisamos nos organizar para sermos um, para glorificar o reino de Deus. Nós temos em Jesus no seu poder um socorro bem presente e que nos ajuda também em guerras e conflitos espirituais. Outro tópico aqui, o endemoniado gadareno. Jesus, ele restabeleceu aquele homem à imagem de Deus. E em Colossenses 3,10 fala que Deus veio para poder renovar a imagem do homem. Vamos ler Colossenses 3,10? Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso. Então Jesus restabeleceu aquele homem gadareno, que foi um propósito de Deus criar aquele homem, mas porém, ele estava totalmente perturbado, transformado por aqueles espíritos malignos, aquela legião que estava oprimindo aquele homem, que fazia com que ele se cortasse com pedra, andasse pelado, não tomava banho, morava no cemitério, era agressivo, correntes não o seguravam. As pessoas deviam ter medo daquele homem. As pessoas deviam olhar e falar: aquele louco que mora no cemitério, conhece? As pessoas não deviam saber o nome daquele homem, deviam saber que ele era um louco endemoniado. Mas Jesus veio para poder restaurar aquele homem, porque aquele homem,
objetivo de Deus era fazer com que ele fosse imagem e semelhança dele. Mas aquela imagem estava totalmente deturbada. Mas através de Jesus foi restaurada essa imagem e semelhança de Deus na vida do gadareno. E esse é o objetivo de Deus na vida de cada ser humano, de restaurar essa imagem e semelhança de Deus em nós, nos fazer parecido com Ele. Aquele homem estava isolado da relação social. Ele não convivia com a sua família. Isso é triste. E fica também uma dica, gente, para nós, principalmente nós jovens estamos contraídos, rimos muito, sem motivo, vemos uma coisa engraçada, já rimos. Quando você vê uma pessoa na rua escravizada por algum espírito maligno, no meio da cuca, mas por quê? Porque ela precisa ser liberta. Em vez de rir, de contar piada com o nome dessa pessoa, ore a Deus para libertar essa pessoa, manda esse espírito maligno embora da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, porque Cristo tem propósito naquela vida também. Porque às vezes é engraçado para a gente que vê de fora, mas a família dessa pessoa, será que acha graça de saber que um filho, ou irmão, ou tio é considerado como um louco pela sociedade, considerado como um endemoniado pela sociedade? Então, quando a gente lembrar de alguém que está nessa situação, que a gente possa orar para essa pessoa, repreender esse mal que atua na vida dessa pessoa e mandar embora na autoridade do nome de Jesus, que é o nome que tem poder para libertar. Glória a Deus. Uma libertação extraordinária. Jesus estava super preocupado não só com a espiritualidade daquele homem, mas também com a sua dignidade como pessoa. Jesus restaurou a sua comunhão com a sua família. Aquele homem ficou tão apaixonado pela transformação, pela salvação de Jesus, que queria ficar com Jesus. Falou: Jesus, eu vou seguir o Senhor, para onde o Senhor for eu vou junto. Jesus falou para ele: não, volta para a sua família. Para quê? Para testemunhar a restauração que eu estou fazendo na sua vida, no seu convívio familiar, no seu convívio com a sociedade. Estou te tirando do seu isolamento social. Pode voltar para a sua família. E foi aquela transformação maravilhosa na vida daquele homem. Teve alguns homens que se arriscaram em expulsar demônios. No livro de Atos fala de alguns homens, de servas, que eles foram expulsar demônios. Deixa eu abrir aqui, rapidamente, por favor. Atos 19, 13 até o 17. Esses caras foram muito loucos, ousados. Porém, eles não foram ousados no nome certo, né? Esse mesmo, beleza. Atos 19, 13 até o 17. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos. Vou ler de novo. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Não é brincadeira não. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Conheça Jesus primeiro. Primeiro você precisa receber dele. Jesus recebeu uma preparação para estar expulsando
quebrantados de coração e levar liberdade aos cativos. E Jesus deu essa autoridade para a gente, como discípulos dele. E esses homens aqui foi expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo prega. Peraí, mas quem que é Jesus? Jesus eu sei, Paulo eu sei, mas vocês quem são? Ih, deu ruim. Foi muito ruim. Eles apanharam, foram envergonhados, saíram correndo e o homem ainda não foi liberto. Foi bem triste. Eles estavam fazendo um exorcismo. Meu pai. Mas aquela situação também foi bom para a glória do Senhor, foi bom para o aprendizado daquelas pessoas, porque o nome do Senhor foi engrandecido e muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, que é a verdade que liberta. Então tudo coopera para o bem também daqueles que amam o Senhor, né? Através dessa situação, várias pessoas se converteram também, de artes de magia, de livros que eram de magia, eles se entregaram, queimaram. Então foi maravilhoso. Mas não se aventure e nem se acovarde. Se você é um cristão, se você é seguidor de Cristo, se você foi liberto, leve essa liberdade também a outros que estão cativos. Mas no nome de Jesus, não se acovarde. Mas também não vai se aventurar. Eu vou, tal, porque é coisa séria. Entre o ser humano e o demônio, quem é mais forte? Um ser espiritual ou um ser fraquinho como nós humanos? Claro que o demônio é mais forte. Mas com Jesus nós somos mais fortes, porque Ele vai à nossa frente. Então cuidado com isso, tá beleza, pessoal? Mas não é para ficar com medo, não. Porque na autoridade do nome de Jesus, nós podemos. E nada vai nos causar mal algum. Nós já tivemos alguma experiência também, né? No nosso período de novo convertido, a gente não tinha medo, graças a Deus. E hoje também não temos medo. Só estou falando no nosso momento de ser mais jovens, tanto na fé quanto fisicamente também. Mas a gente orava e aprendemos muitas coisas também. Às vezes a gente ia orar e fechava o olho. Isso é muito perigoso, né? Então, se você vai fazer uma oração de expulsão de demônio, esteja atento, esteja com os olhos abertos, se prepare, faça um jejum. Não vai para a guerra despreparado, não. Você pode ganhar uma lenhada, né? Então, fique com os olhos abertos, se prepare, peça ao Senhor para estar contigo, para te direcionar, para ir à sua frente. Tudo que você for orar é no nome de Jesus, não é no seu nome, porque o seu nome não tem poder. Amém, pessoal? Amém. Jesus também curou um homem que era mudo. E o texto é tão interessante, o texto está em Mateus 9, do 30 ao 33. O texto fala que tinha um homem que era mudo e tinha um espírito maligno. Não fala que ele era mudo por causa do espírito maligno. Fala que ele era mudo e tinha um espírito maligno que o atormentava. E Jesus expulsou aquele espírito maligno daquele homem e ele voltou a falar. Então, para vocês verem como que o mundo material, o mundo físico, está ligado ao mundo espiritual. Jesus trabalhou no mundo espiritual ali na vida daquele homem. Mandou aquele espírito maligno que o perturbava embora e atingiu sua vida física. Ele foi curado ali da sua fala, porque ele tinha problema na sua comunicação e não falava. Quantas pessoas que às vezes vêm para a igreja com algum problema físico, mas aí foi liberto na sua vida espiritual e atingiu sua vida física. Porque nosso Deus é maravilhoso. E para vocês verem também como que existe, como que é verdadeiro esse mundo espiritual e também esse mundo material. Se você não acredita, leia esses versículos que nós estamos citando aqui na aula. Peça ao Espírito Santo para te trazer um entendimento, porque o Espírito Santo é o nosso professor-chefe, que nos ensina todas as coisas e ainda nos faz lembrar. Maravilha, né? Então, é Mateus 9, do 30 ao 33, fala sobre isso. Aquele homem, às vezes, para se comunicar, ele precisava de pessoas
para poder interpretar aquilo que ele estava falando. E a pessoa vai lá e comunicar para o outro. Ele às vezes não podia agir sozinho, mas Jesus veio para fazer ele livre, tanto espiritualmente, daquele espírito maligno, tanto livre também na sua comunicação, para ele poder interagir com as outras pessoas, para ele poder conversar. E aquele homem gadareno também, Jesus libertou a vida dele espiritual, mas também restaurou a vida dele na sociedade, para ele poder interagir com as pessoas, interagir com a sua família. Então o plano de Deus é maravilhoso, e que nós cristãos também possamos ter essa responsabilidade de preocupar com a vida física e também com a vida emocional e espiritual das pessoas, com o bem-estar físico e espiritual da sociedade, buscando em oração pelas pessoas, mas buscando também que as pessoas se interajam umas com as outras. Amém? Amém. A manifestação de um milagre. O milagre de Jesus na vida do gadareno, também na vida desse homem mudo, foi imediatamente. E nós temos que tomar cuidado também, porque toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor Deus. Jesus, quando ele expulsava o demônio, ele dava glória a Deus, ao Deus Pai. Devemos evitar qualquer tipo de marketing religioso ou de autopromoção ministerial. Todo milagre glorifica exclusivamente ao Senhor. E essa glória deve ser dada a Deus. E uma blasfêmia que os fariseus fizeram foi atribuir os milagres que Jesus estava fazendo expulsar os demônios a um demônio. Falou que Jesus estava expulsando o demônio no nome de outro demônio, sendo que Jesus estava expulsando pela autoridade que Deus deu a ele. Maravilha, né? No mais, essa aula está finalizando por aqui. Que o Senhor possa nos despertar como jovens, discípulos do Senhor. A autoridade nos foi dada nessa geração que precisa de libertação, precisa de resposta, precisa de dormir em paz, precisa de viver em paz.